quando o vaso se quebra, agora o limite da rebeldia. Deus agora fala para Jeremias, compra um vaso. Deus manda ele comprar agora um vaso já pronto e dessa vez ele não é moldável. Vamos entender agora quando o limite chega, o limite da rebeldia. Deus vai dando oportunidade para se arrepender. Deus vai dando oportunidade para a pessoa voltar ao Pai, à origem. Mas quando não acontece, tem também o juízo de Deus. Então no capítulo 19 de Jeremias, agora nós vamos ver o limite da rebeldia quando o vaso se quebra. O que acontece agora? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está comigo aqui no ao vivo e você que está vendo pelo canal do YouTube também, seja muito bem-vindo. Nós estamos no nosso devocional, todas as terças e quintas está acontecendo o devocional, Vida Plena. Nós somos um ministério de intercessão, de oração, batalha espiritual. Aqui reunimos mulheres todos os dias que querem aprender, querem entender sobre a intercessão. E a palavra de hoje do nosso devocional é no capítulo 19 de Jeremias, quando o vaso se quebra, o limite da rebeldia. Gente, está forte hoje também. E eu quero que você venha comigo para você aprender também. Já compartilha essa palavra. Amém? Vive poderosa salvação, luz que alcançou. Deus é muito bom, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver aqui quem já está aqui comigo. Deixa eu ver o meu retorno. O amor de Deus, logo eu. Seja muito bem-vinda, Rita. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Deixa eu ver mais aqui. Logo eu. Nós estamos numa semana do capítulo de Jeremias. Jeremias é um profeta que Deus levantou para denunciar, né, toda aquela depravação que estava acontecendo na época, né? Todo o adultério religioso, a idolatria. E a gente vê que hoje em dia não é diferente, né? Nós vemos no nosso país, em vários lugares, acontecendo coisas parecidas. E hoje nós vamos entender, através do capítulo 19, quando o limite chega. O que acontece? Também tem um limite. Tudo na vida tem um limite, né? Nada é para sempre. A Luana, Deus abençoe você. Então a gente vai aprender agora no 19, que é a sequência, né, do 18. Muito bom. Vou deixar gravado, né? Sempre fica gravado no canal do YouTube. Depois você pode ver. Vamos orar para a gente começar essa palavra? Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui presente, mais uma vez, reunida, Senhor, para ministrar essa palavra, Senhor. Capítulo 19 de Jeremias. Deus, Espírito Santo, me ilumina para que eu possa transmitir a Tua palavra. No tempo de hoje, o Senhor tem nos levantado, Senhor, com essa ferramenta no YouTube, no Instagram. Essa é a ferramenta desse tempo, Pai. Que o Senhor possa levar a muitos lugares essa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia no capítulo 19. E aqui já está acontecendo algo importante, né? Que é quando o vaso não pode mais ser moldado. Deus agora ouve, né, um clamor de Jeremias e Deus agora age, tá? Não que Deus nunca agiu, Deus não quer agir, é porque a misericórdia do Senhor é muito grande, gente. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus agora age em favor do clamor de Jeremias. Olha o que está escrito no capítulo 19. Assim diz o Senhor, vá. Se você ler o capítulo 18 restante, né? O lamento de Jeremias
Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que me acusam. Por acaso é com o mal que se paga o bem? Pois abriram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci à tua presença. E aqui ele vai clamando ao Senhor porque ele está sofrendo, né, perseguição. E Deus, ele agora fala para ele assim, olha Jeremias, como ele é um profeta, e Deus usava muito dos elementos, né, para poder falar com o povo. Deus usava elementos como, por exemplo, água, fogo. Nesse contexto aqui que a gente está lendo Jeremias, ele usou o vaso, o barro, para poder expressar o que Deus estava querendo falar. Então agora ele diz, vai agora Jeremias, tá bom, vamos lá, pega agora um vaso, compra um vaso. Então tudo isso tem uma simbologia, né? Vá, compra um pote de barro de um oleiro e leva com você alguns dos anciões do povo e dos anciões dos sacerdotes. Vá até o vale de Ben-Rinom, que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. E ele falou assim, diga o seguinte, escutem a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Eis que trarei uma calamidade sobre este lugar. E quem ouvir falar dela, ficará com os ouvidos tinindo, porque eles me abandonaram. Agora chega o juízo de Deus. No 18, Deus ainda estava moldando o vaso para fazer novamente quando se arrepende. Agora, no capítulo 19, quando o vaso se quebra, é o limite de Deus. Deus fala para Jeremias, pega agora um vaso, compra lá no oleiro e vai para onde eu vou te mandar. Chama alguns anciões com você. Deus vai fazer um ato profético ali, o didático, para mostrar para eles, tá? Então, no capítulo 18, nós vimos Deus se revelando como oleiro que pode fazer o vaso, se houver arrependimento, refazer. Agora, já no 19, o cenário muda. Agora Deus manda Jeremias comprar um vaso já pronto e dessa vez ele não é moldável. Então, quando o juízo de Deus chega, pronto. E Deus está dizendo por quê aqui, ó. Ele fala assim, ó. Porque eles me abandonaram, profanaram este lugar. Vai vendo aí. Eles me abandonaram, profanaram este lugar, queimaram nele incenso e outros deuses que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram. Edificaram os altares de Baal para queimar os seus filhos no fogo. É o que estava acontecendo naquela época. Se misturaram a esse ponto, entendeu? O que nunca lhe ordenei, eu nunca ordenei eles fazerem isso, jogar os filhos no fogo, né? Nem falei, nem passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, que diz o Senhor, em que este lugar já não chamará Tofete, nem vale, porque desfarei os planos de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos, pelas mãos dos que procuram tirar-lhe a vida, e darei os seus cadáveres como alimento às aves do céu. E aqui vai indo. Então, gente, uma hora chega o limite. Então, quando você olha na história, né, na história no modo geral, de tempos em tempos, existem eventos, tanto eventos naturais, né, que, de certo modo, se você for estudar profundamente, você vai ver que é um juízo que Deus permite para poder justamente cumprir a sua palavra. Pessoas rebeldes que não se arrependem, não têm um coração inclinável, são duro, rígido como barro. Por isso que ele falou, pega um barro agora, leva os sacerdotes com você e vai fazer o que eu vou te mandar. Para eles entenderem, ou seja, eu vou desenhar para eles entenderem o que está acontecendo e por que o juízo virá. Então Deus sempre vai avisar. Deus sempre vai avisar, porque Ele é amor. Só que Ele também é fogo consumidor. E Deus corrige por um propósito, tá? Vocês vão entender aqui. Então Deus agora o envia. Bom dia para vocês, Marli, Cristina, Jaqueline, minha querida Jaqueline, Simone,
Todos vocês, muito queridos. Paula também, Deus abençoe. Caluana, Rita, sejam muito bem-vindos. Deus agora vai tratar de uma forma diferente no capítulo 19. Deus envia agora, o cenário muda. Deus o envia, o profeta agora ao vale, né? O vale dos filhos de Inom, um lugar onde o povo de Judá havia cometido abominações terríveis, com sacrifícios de criança aos deuses pagãos, especialmente a Baal, a Moloque, tá? Então a gente sempre fala sobre esse tipo de ritual, né? Hoje em dia esse tipo de ritual continua, tá? E eu vou explicar mais pra frente como. Esse vale, conhecido mais tarde como Geena, tornou-se o símbolo do inferno, lugar de destruição e rejeição, né? Aqui Deus ele está mostrando aos profetas, né, e ao povo que chegou o limite da paciência divina. Tá, ó. Quantos anos passa? Noé ficou construindo a arca? 100 anos. Anunciando juízo. Ó, geração passou, outra geração. Anunciando juízo, não teve arrependimento. Então, juízo virá. Então, de vez em quando acontece um juízo de Deus aí, né? Então, eles haviam passado do ponto do arrependimento, porque se tornaram duros, como um vaso seco, impossível de ser moldado novamente. Conhece alguém assim, gente? Vaso seco, duro, impossível de ser moldado. Então, olha, não é você que vai salvar essa pessoa, tá? Tira do teu coração isso. Tira esse peso. Você já falou, você está orando 5, 10, 15, 20 anos. Esquece no sentido de você não vai salvar essa pessoa, não. É com ela e Deus. Continua orando e pedindo Deus misericórdia. Mas se até agora ela não quer ser mudada, não quer ser moldada, você não tem o que fazer. Até aqui, ó, juízo. A mensagem do vaso quebrado. Compra um vaso de barro e leva alguns anciões com você. Deus falou para ele. Agora vamos resolver isso aqui de forma didática. Deus manda Jeremias agir profeticamente. O profeta leva o vaso diante dos líderes religiosos e políticos e os conduz a um vale. O vaso aqui representa Judá e Jerusalém. Lembra que Deus ele sempre mostra algo, algum elemento para poder ensinar. Então, um povo que um dia foi o quê? Moldado. Jerusalém, Judá foi moldado, mas que agora endureceu o coração. Então, Deus agora vai trabalhar de uma forma diferente. E é assim que acontece conosco também, tá? Então agora, quando Deus fala assim, Jeremias, houve uma queixa, né? Houve um lamento, né? Ele falou, agora vai agora diante deles, porque esse povo endureceu o coração. E diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei mal sobre este lugar, de que quem o ouvir retinará-lhe os ouvidos. Vai falar assim, gente, que situação que esse povo está passando, vai ficar surpreso. Entendeu? Então, Deus não está falando com o mundo, mas com o seu próprio povo. Ele havia perdido o temor, profanado o sagrado e se misturado com práticas pagãs. Tem um monte de gente hoje, crente, aqui essa palavra não era para o mundo, não é para crente, que teme ao Senhor, que diz que na presença do Senhor está envolvido com um monte de coisa errada. Práticas pagãs, não tem temor a Deus. Eu tenho certeza que você vê isso por aí. Então vai chegar um juízo uma hora, não tem o que fazer. Porque me abandonaram e profanaram este lugar. A raiz da crise espiritual de Judá é o abandono de Deus. Ó, o problema não é o pecado, o problema é o abandono de Deus. Deus não está mais ali. Quando Deus sai do lugar, gente, acabou. Entendeu? É um vazio. Eles deixaram de buscar o Senhor, substituíram o altar da adoração por altares de idolatria. O pecado aqui não é apenas moral, é espiritual e institucional. Vocês estão vendo aí? Algumas denominações, algumas igrejas, pastores,
se envolvendo. Todo mundo viu isso. Líderes religiosos de grande renome, instituições se envolvendo. Então tu pensa que Deus não está vendo essas coisas? Claro que tá, mas Deus vai dar no tempo. Então eles queimaram incenso a outros deuses. Eles derramaram sangue inocente. Olha o derramamento de sangue. Eles fizeram dos filhos sacrifícios. Entende? O pecado chegou ao ponto, né, mais grave. Qual é o ponto mais grave? Sacrifício humano. O maior símbolo de distanciamento da santidade de Deus. Então, em termos espirituais, isso fala hoje de quê, Bantalita? De vidas consagradas a sistemas. Pessoas que são envolvidas com o sistema. Vidas que se consagraram a prazeres que exigem sacrifícios da inocência. Vai vendo, eu sei que Deus está falando com você. Do tempo, exige sacrifício do seu tempo, da pureza, da família, da fé. É quando o povo troca o altar de Deus por altares modernos. Fama, poder, vaidade, materialismo. É o que a gente está vendo hoje em algumas igrejas. Essa palavra aqui é para a igreja, não é para o mundo. Estão trocando o santo pelo profano, misturando as coisas. A paz. Aí o versículo 10 diz assim: e quebrarás o vaso diante dos homens que te acompanham. Pega o vaso, compra, e agora vai, chama os anciões da cidade, vai pro vale, e você vai quebrar esse vaso lá na frente deles. Deus está falando. O vaso quebrado representa a nação sem arrependimento, porque agora está rígida. A nação que não tem arrependimento, o povo que não se arrepende do pecado. Está tão envolvido com o sistema que tem nada a ver, estamos fazendo a obra de Deus. O vaso quebrado representa a perda do propósito. Qual é o propósito que Deus chamou a igreja? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos. O que a gente mais está vendo é congresso. É congresso dali, é festa daqui, é não sei o quê. É sistema político envolvido com o sistema da igreja. Tu tá vendo tudo isso. Perder o propósito para qual a igreja foi chamada. O vaso quebrado representa a impossibilidade de voltar à forma anterior sem intervenção divina. Não tem. Por isso que o juízo vem, gente. Para fazer uma limpeza. Assim, aí o versículo 11. Assim quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não se pode mais restaurar. Aqui vemos que o tempo da advertência acabou. Entende? E o tempo do juízo chegou. Mas mesmo o juízo é expressão da justiça de Deus. Deus é justo. Ele corrige porque ele ama. E ele disciplina para preservar o remanescente. Para preservar você que está na presença do Senhor genuinamente. Então você que está na presença, que entregou sua vida para Jesus, você que anda na verdade do Senhor, não precisa ter medo do juízo. Não precisa ter medo do juízo. O Senhor te guardará. E você tem entrada na eternidade. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Escreve aí amém, aleluia. Então, Thalita, tá vendo umas notícias assim? Fique em paz. Você não tá vendo um monte de depravação, um monte de coisa errada acontecendo? Então o juízo virá. Ele corrige porque ama. Disciplina para preservar o remanescente.
Este texto, ele é um alerta, né? Este texto é um alerta para a igreja atual e para os intercessores que estão aqui, que me acompanham, e todos os intercessores do mundo. Quando o povo perde o temor, o Espírito Santo levanta vozes proféticas, como Jeremias, para lembrar o propósito original. Sabe? Deus vai levantar mulheres intercessoras como você para poder lembrar o povo. Então Deus vai usar a tua boca para falar. E assim, Jeremias estava questionando a Deus, que fala assim, como é que pode? Eles estão pagando mal com o bem com o mal, é isso? Né? Estavam fazendo, a gente está aqui tentando alertar, falando, pregando, e eles estão... Deus falou assim, deixa comigo agora. Deixa comigo. Então, gente, tem coisa que a gente não vai ter. A gente só tem que pedir só, Senhor, tem misericórdia de mim, da minha família. Tem coisa que a gente não vai poder mais fazer quando o juízo de Deus vem. E pode ser de várias formas. Recentemente tivemos um. Pode ser um cataclisma, pode ser um terremoto, pode ser um monte de coisa. Tá? Então, ninguém escapa do juízo de Deus. Ninguém escapa. Pode ficar tranquilo. Talvez você pense assim, Senhor, mas aquela pessoa está prosperando, mesmo fazendo maldade dentro da igreja, fazendo não sei o que, não sei o que. Não, calma. Deus tem misericórdia, Deus é misericordioso. Mas também quando o juízo chegar, meu filho, não tem quem segure. A gente só ora e pede, Senhor, tem misericórdia. Mas já está determinado. O vaso quebrado representa vidas e ministérios que resistem à correção. Pessoas que resistem à correção. Eles se auto-acham suficiente. Eles querem mandar, eles querem oprimir as pessoas. Oprimir as ovelhas do Senhor. Deus está vendo isso aí, gente. Pode ficar tranquilo que tem juízo de Deus. Só cuida do seu coração, cuida da sua vida espiritual, das suas emoções. O Vale de Inom representa lugares espirituais onde houve contaminação, altares falsos, alianças erradas, trocas espirituais. Mas Deus ainda levanta mulheres e homens, ainda nessa terra, intercessores, para clamar diante desse vale e pedir misericórdia. Ele procura quem se coloca na brecha, quem chora pelos muros, os muros caídos da igreja, quem ainda acredita na restauração de remanescentes. Deus ainda levanta mulheres e homens assim. Por isso que Deus tem tido compaixão, por causa de você, que está orando, que está intercedendo. Ele procura quem se coloca na brecha, quem chora pelos muros. É do mesmo jeito. Hoje o Espírito Santo ele está dizendo, eu ainda tenho um povo moldável. Eu ainda posso levantar vasos novos, feito do mesmo barro, mas com um novo propósito. A função do intercessor é discernir o tempo. Tá, gente? Nós não podemos... Quem lê, quem está atento, discernindo o tempo, quem está na presença do Senhor, quem está ouvindo, lendo a palavra, não se desespera. Claro, você fica preocupado com as coisas que estão chegando, mas você entende que isso é um juízo de Deus. A função do intercessor é discernir os tempos, entender quando é tempo de clamar por arrependimento e quando é tempo de interceder por um novo começo. Deus faz tudo novo, Senhor. Já não dá mais isso aqui. Entendeu? Tem que discernir o tempo. Assim diz o Senhor, ainda que muitos tenham profanado o meu nome e desprezado o meu altar, eu ainda encontro vasos fiéis em minhas mãos. É isso aí, Jaqueline. Por isso, Deus está dizendo, ainda que muitos tenham profanado o meu nome e desprezado o meu altar, eu ainda encontro vasos fiéis nas minhas mãos. Eu falei ontem uma palavra para nossa querida intercessora que está aqui, Jaqueline. Eu falei, olha,
Existe uma igreja dentro da igreja. Se você ler as cartas de Apocalipse para as igrejas, Deus fala, eu reconheço, eu sei os que estão aí dentro, que têm me buscado, os remanescentes. Então não se preocupe com isso. Às vezes você está numa denominação, você gosta, você ama estar ali, você ama o povo, você ama servir o Senhor, mas você tem visto coisas. Se Deus está tocando teu coração para ficar, fica, porque Ele está te vendo. Ele vê cada um que está ali dentro. O pastor, o líder, ele vai dar conta diante de Deus do que ele está se envolvendo, do que ele está fazendo, do que ele está deixando de fazer. A Bíblia diz lá em Apocalipse que ele anda entre os castiçais. Deus sabe quem é quem, cada um. Deus sabe o grupo de remanescentes que estão chorando pelas madrugadas, pela igreja. Esse grupo é que sustenta a obra de Deus. É que Deus ainda não fez algo mais terríveis. Porque tem mulheres e homens orando no oculto para o mundo natural, mas para o mundo espiritual não. Essas mulheres sustentam, esses homens sustentam a igreja na oração. Então, ainda que muitos tenham profanado o meu nome, desprezado o meu altar, eu ainda encontro vasos fiéis nas minhas mãos. Levanta-te agora. E levanta, desce ao vale, porque lá eu ainda falarei contigo. Não temas os ruídos da destruição, porque deles eu farei nascer um novo som, o som da restauração. Deus vai quebrar para fazer de novo essa história. Deus talvez esteja você está sendo moldado, e você está falando, Deus, já não dá mais. Deus falou, ok, eu sei. E agora Deus vai fazer de novo, vai restaurar isso aí. Por causa de você, remanescente. Por causa de você, mulher e homem intercessor. Deus está quebrando sistemas e estruturas que se endureceram. Deus está quebrando sistemas e vai quebrar. Mas está preservando o barro puro, o remanescente que Ele mesmo vai refazer. Tem um louvor que diz assim, eu quebro meu vaso, aos teus pés do meu amado. É isso. Hoje Ele está te chamando novamente à casa do oleiro. Para te lembrar que não é o fim, tá? Mas é um recomeço nas mãos daquele que transforma o vaso quebrado em um novo instrumento de glória. Então você não precisa temer, tá? Talvez você está dentro desse processo, né? E Deus está falando assim, olha, eu tenho ouvido a sua oração, eu tenho ouvido o seu clamor, e o juízo chegou. Vou dar um basta nessa situação. Então Deus é quem vai fazer no tempo dele. E Ele sabe, Ele não dá prova além do que a gente possa suportar. Tá bom? Sempre teve juízo de Deus nas coisas, no mundo. Ninguém fica impune. Talvez esteja demorando na sua percepção, na minha percepção. Porque Deus é misericordioso para ver se há arrependimento. Se a pessoa se arrepende, se o sistema se arrepende, se a igreja volta para o Senhor em clamor, em oração, em arrependimento. A gente viu isso na história, né? Senaqueribe, quando estava invadindo Judá, Jerusalém, Josafá reuniu o povo, porque agora é assim, Deus permite algo acontecer, o povo volta para a oração. Vocês viram que na pandemia foi o tempo que a igreja mais cresceu? Pararam para pensar? A igreja cresceu de uma forma absurda. Muita gente voltando, muita gente se reconciliando. Você acha que isso é por causa de quê? Isso é juízo de Deus. Para poder os remanescentes acordar, voltar a se posicionar. Porque aquele que é quebrado e não quer se restaurar, não volta não. Mas muitos voltaram, foram um despertar. Aqueles que já estavam firmes ficaram mais firmes ainda. É ou não é, gente? Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Já posso ver uma nuvem.
Isso aí. Então o pessoal voltou correndo e milhões de gente voltaram. A igreja cresceu. Porque aqueles que estavam despercebidos, né, acordaram. E eu quero te falar algo. Vai vir outros. Porque olha como é que está o nível de profanação da terra. Olha como é que está o nível de sujeira, que vocês não estão vendo nos noticiários. Vai vir outros juízos, gente. Como vai ser? Não sei. Aí você precisa, remanescente, estar na presença do Senhor e não temer, não ter medo. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Você tem que ter essa... Agora, ora pelos seus, ora para que Deus salve seus filhos, seu esposo, sua esposa, traz seus parentes, Senhor, que eles se convertam. Às vezes, nesse momento, é onde vem muitos deles para a casa do Senhor, que você está orando. Mas aquele que é de coração duro, que é quebrado, que não se arrepende, é para destruição mesmo. Tá? Não tem o que fazer. É um vaso rígido. Não se deixa ser moldado. Você já fez, você já orou, você já jejuou, você já se humilhou, você já pediu, você já chorou. Não tem o que fazer, gente. Deixa com Deus agora. Vai viver a sua vida, vai servir, vai ser uma intercessora de excelência na presença de Deus. E deixa na mão dele. Amém? Glória a Deus. Esse é o capítulo 19 de Jeremias. Semana que vem, nosso devocional às terças e quinta. E todos os dias nós estamos orando às 17h50, que é a virada do dia. Nós oramos com as intercessoras. E eu quero te convidar para você estar conosco. Se você não faz parte da nossa sala de oração, chama aqui na minha bio, na minha equipe, está lá o suporte. E ela vai te colocar nessa sala de oração também, tá? Então, Deus é muito bom e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Mas você que é um homem ou uma mulher de Deus, uma intercessora, que tem se posicionado, tem quebrado seu vaso e tem deixado o Senhor moldar, tem vitória para você. Tem livramento para você. Tem escape para você. Entende isso? Não é porque você está na terra que está todo mundo né? A maldade está chegando, o juízo está vindo. Tem escape para você, sempre teve. E a Bíblia diz como a gente precisa se preparar. Então, busque informação sobre isso. Como se preparar para o dia mau. Vestindo toda a armadura de Deus. Para estar firme no dia mau. Ó, capacete da salvação. Você ter certeza da sua salvação. Ah, também eu não tenho certeza porque eu estou no pecado. Então sai do pecado. Sai desse vício e se resolve. Porque ó, o capacete da salvação te protege dos pensamentos, entendeu? Você precisa ter certeza daquilo que você vive, do Deus que tu serve. Nós não temos um Deus carrasco. O juízo, ele quando chega já é assim, ó, o limite dos limites. Já estourou tudo. E Deus precisa corrigir, porque Ele ama. E Ele precisa corrigir para preservar você, remanescente que está na terra. Entendeu agora? Os que virão. Então, capacete da salvação, couraça da justiça. Quem te justifica é o Espírito Santo, é Deus. Você precisa ter justiça própria. Você tem que colocar o sapato, os calçados da sandália do Evangelho da Paz. Aonde você chegar, você vai transbordar paz. Você não é confusão. Se as pessoas querem ter confusão, você não é. Porque você carrega os sapatos da paz. Você precisa vestir também na armadura de Deus. Ó, o cinturão. Esse aqui é o que segura todas as armaduras. O cinturão da verdade. Anda na verdade, ainda que você vive num povo de lábios impuros, de mentira. Você está dentro da igreja, você está vendo coisa assim, fala, meu Deus, você seja fiel ali, na sua conduta, porque você vai ser preservado do dia mau.
Você está entendendo como é que funciona o negócio? Deus abençoe Zilda, Rose, todas as irmãs que estão chegando. Então é isso, gente. Tem orientação para vocês na palavra. Aqui no meu canal do YouTube, também no Instagram, tem muitas palavras que eu trago, muitos ensinamentos, instruções. Você pode ver. Então, se prepare, mantendo o seu coração firme no Senhor, coração arrependido. Senhor, errei, falhei, muda-se de posicionamento. Se você se manter assim, puro, pode ficar em paz. Tem livramento do Senhor para você, para sua casa. Sempre foi assim, lê a história. Lembra de Raabe? Juízo estava chegando na cidade de Jericó. Juízo estava chegando lá, os muros vão cair. Pronto, chegou. Aquela mulher se posicionou, ajudou os espias porque ela foi esperta. Ela falou assim, bom, tá vindo um povo muito forte. Um Deus muito forte. Eu vou me render. Ela se quebrou. Ela se arrependeu. Vocês estão entendendo? Que até no último momento, quando há um arrependimento e um quebrantamento, Deus usa de misericórdia. Então aquela mulher se arrependeu. E ela falou assim, olha, eu vou ajudar vocês, mas eu quero fazer um acordo com vocês. O dia que vocês entrarem aqui, preserva a minha vida. E eles falaram assim, olha, acordo firmado. Acordo firmado. Quando o juízo chegar, você entra na sua casa, né? Bota lá um marcador. Ninguém vai tocar na tua casa. E todos que você colocar para dentro da sua casa vão ser protegidos por causa de você. Você está entendendo? Então aquela mulher não só entrou, mas chamou aqueles que conseguiram ouvir ela. Porque tem gente que te ouve, tem gente que não te ouve. Ah, tá louca, tá maluca, não vai acontecer nada. Isso aí é um povo que não sei o quê. Mas aqueles que te ouviram, entraram na arca, entraram na sua casa, tiveram livramento. Então, às vezes, mulher intercessora, homem intercessor, por causa da sua intercessão, Deus vai salvar teu filho por misericórdia, tua filha, teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe. Você está entendendo? Por causa de você. Então, entenda isso. É simples e profundo. Se você se permanecer fiel ao Senhor, mesmo diante do cenário que está de corrupção, eu estou no meio do povo, mas eu não estou fazendo o que esse povo está fazendo. Lembra de Isaías, quando Deus veio, o anjo veio purificar ele? Ele falou assim, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ok, vamos aqui resolver isso agora. Estou colocando uma tenaz na sua boca, te purificando, e você vai ser um profeta. Então nós vivemos no meio de um povo impuro, gente. Isso não tem o que fazer. É a humanidade. Mas Deus enxerga os remanescentes. Homens e mulheres de coração puro, que se quebra diante de Deus e se permite ser moldado. Agora os endurecidos, que acham que não precisa pedir perdão, que acham que não precisa reconhecer os seus erros, que acham que não, vai acontecer, isso aí tá falando de bobeira, isso aí é profeta do caos. Que é assim, né? Esses aí tem, o juízo. Sem menos esperar. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Foi bênção para você essa palavra? Amém. Deixa um comentário quando o vídeo estiver lá. Faz um comentário. Deixa assim um like também, porque ajuda, né, a enviar esses vídeos para mais pessoas. Quanto mais tem movimento no vídeo, comentário, like, né, o algoritmo, eles entende que está tendo uma relevância ali. Por isso que a gente pede também para fazer isso. Entendeu? Porque eles entendem que tem uma relevância e eles mandam esses vídeos, eles começam a rodar mais vezes. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Eu vou orar por nós agora nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque é o Senhor que nos dá a palavra, coloca, Senhor, a palavra na nossa boca. Eu oro nesse momento, Espírito Santo, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa o teu povo, perdoa a tua igreja. Perdoa, Senhor, as alianças erradas que estão sendo feitas.
Meu Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, os pactos com o mundo, Senhor, os sacrifícios sem propósito. Purifica os vales espirituais, Senhor, da nossa nação. Purifica. Purifica, Senhor, os altares contaminados. Pai, em nome de Jesus, Senhor, restaura o som da adoração genuína. Senhor, que o vaso que foi quebrado pelo orgulho, pela desobediência, pela falta de arrependimento, seja agora recolhido por Tuas mãos e transforma, Senhor, novamente. Deus, assim eu te peço, levanta, Senhor, um povo que te adora. Levanta o povo que te ama, Senhor, que respeita a Tua palavra. Um exército de mulheres e de homens intercessores que não tem medo de descer o vale, Senhor. Porque sabe que ali no meio da ruína a Tua voz ainda fala. A Tua voz fala, Senhor, mesmo no meio da ruína. Pai, dizemos hoje com fé e esperança, o vale não é o fim. O vale não é o fim. O vaso quebrado não é o fim. Porque as mãos do oleiro, tudo pode ser refeito quando há arrependimento. Restaura, Senhor, os altares e as famílias, os ministérios, as alianças. Traz de volta o temor, a santidade, o amor da Tua presença. Que sobre nós haja uma unção, uma nova unção. A unção que molda, a unção que transforma, a unção, Senhor, que envia. Em nome de Jesus, Senhor, assim eu oro e declaro sobre nossas vidas, nossas casas, Senhor. Livramento e libertação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Tenha uma paz que excede todo entendimento no seu coração, tá? Deixa eu deixar um anúncio aqui para você, que é aqui de perto do Rio de Janeiro, nós estamos fazendo o nosso 3º encontro de mulheres intercessoras. E a gente vai falar sobre Gideão lá. Vai ter um ato profético. É um tempo de encontro porque Deus, ele prepara, né? Algo muito especial quando a gente se encontra também presencialmente. E ali a gente libera uma palavra e é um tempo de comunhão com as irmãs. Então, se você quiser participar, toca aqui na minha bio, já tá lá o chama, o nosso suporte para você participar, tá bom? Chama aqui no direct ou na sala lá de oração, fala que você quer participar, chama a Juliana, que é uma da nossa equipe, e ela vai te passar todas as informações, tá bom? Participe conosco, é um momento muito precioso, que eu vou poder te ver também, a gente se abraçar e a gente estar junto nesse tempo. Dia 22 de novembro, agora, né, de 2025, às 16 horas, lá tem todas as informações, tá bom? Te espero lá, junto conosco. Traz uma amiga com você e é um tempo importante pra gente estar se unindo. E todos os dias, às 17h50, eu encontro com você na sala de oração, tá bom? Sexta-feira, nós temos o culto das intercessoras. Intercessor também pode vir, tá, gente? Eu falo intercessora, mas também homens podem estar frequentando, participando, porque são homens que realmente têm chamado, né, do intercessor. Assim como Moisés foi intercessor, Jesus foi intercessor, Abraão, né? Então tem homens sim que ele tem essa inclinação da oração, de clamar, tem um profético dentro dele, ele tem essa sensibilidade. Então nós oramos para que Deus levante também homens assim, né? Intercessores que se colocam na brecha em favor da sua família, da sua casa, da sua igreja, que tem essa sensibilidade para perceber o reino, né? E orar. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus.